Na videoaula de hoje, nós vamos conversar sobre a dimensão étnico-racial e suas relações com a saúde. Eu sou o professor Rodrigo Moretti, do Departamento de Saúde Pública, e esse projeto, tanto do vídeo quanto as próprias entrevistas desenvolvidas, foram feitas por mim, pela mestranda Luana Santos, que é uma cientista social e mestranda em saúde coletiva pela nossa universidade, e pela doutoranda Virginia Deportes, que é bacharel em saúde coletiva e doutoranda em saúde coletiva da nossa universidade, fruto do estágio de docência delas comigo em uma disciplina específica de sociologia da saúde. Quando nós pensamos as expressões do racismo em nosso cotidiano, nós podemos perceber que há uma questão interpessoal e que, com toda certeza, vai se refletir nas dinâmicas das instituições. E isso não se dá só em nível consciente, mas inconsciente, tal qual Silvio Almeida vai definir nas entranhas políticas e econômicas da sociedade. Muitas vezes nós não percebemos o quanto de racismo nós trazemos no nosso cotidiano, ou que as pessoas ao nosso redor e aqueles que a gente vive próximo, as situações que a gente vai vivenciando, quanto elas são carregadas disso, né? E esse é um dos motivos da gente estar trabalhando essa questão na aula e particularmente nos cursos de saúde, pensando que muitas vezes os profissionais reproduzem em sua prática ou nas instituições em que estão associados essas práticas racistas, né? O Silvio vai definir que raça não é um termo fixo ou estático. Seu sentido é inevitavelmente atrelado às circunstâncias históricas em que é utilizado. Por trás da raça sempre há uma contingência, conflito, poder e decisão, de tal sorte que se trata de um conceito relacional histórico. Então a raça, ela não é simplesmente uma categoria teórica que ao longo de toda a história sempre é a mesma coisa, ela vai se modificando, né? E aí quando nós pensamos, inclusive nesse elemento histórico, e que houve um processo de colonialismo no mundo, no qual um padrão europeu fixo, branco, foi tido como civilização, e em nome dessa civilização foi tentado, inúmeras tentativas, inúmeras instituições foram criadas para levar a civilização onde ela não existia. Mas o efeito disso foi a destruição, a morte, a expoliação, o aviltamento, a submissão de pessoas. Devemos lembrar, por exemplo, no caso da colonização africana, por muito tempo na história do Ocidente se teve a ideia ou a justificativa de que, tal como os animais, os negros não tinham almas, né? E que por isso, por mais que fossem animais falantes, poderiam ser utilizados para os serviços associados à escravidão, né? E num certo sentido, a ciência deu base e dá ainda para que esse projeto racista se estabeleça no mundo, e não somente em relação às pessoas negras, à população negra, mas a todas as populações não brancas, não europeias e que não estejam nos países centrais. Nós não podemos esquecer que, por mais que possamos ser brancos, né, falo a partir da minha branquitude, somos latino-americanos, e quando comparados com europeus ou norte-americanos, particularmente dos Estados Unidos, há sim uma diferença que não está exatamente na cor de pele, né? Voltando a falar sobre essa questão do chamado projeto iluminista, o projeto iluminista europeu parte da ideia de que todos os homens são iguais, mas essa igualdade se dá a partir de um parâmetro europeu, né? E isso teve como efeito justamente que nem todos os indivíduos e culturas foram reconhecidos como humanas, provocando diversos assassinatos, massacres e situações que nos chocam até hoje. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, pelo menos em termo teórico, e, queira ou não, isso num certo sentido estrutura o nosso pensamento e nossa forma de ser enquanto nação. A ciência, ela vai, particularmente essa ciência iluminista europeia
eurocentrada, melhor dizendo, ela vai classificar os corpos em raças, né? E essa classificação vai servir de justificativa muitas vezes para por que determinadas posições foram e são ocupadas por pessoas brancas e outras são ocupadas naturalmente por outras raças / etnia, né? A raça é um conceito que é essencialmente político e também traz em si essa questão histórica da categorização de pessoas para justificar a opressão, violência e exclusão. Como Silvia Almeida vai definir, racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagem ou privilégios para os indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertence, né? E ele continua: o preconceito racial é o juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertençam a um ou determinado grupo racializado e que pode ou não resultar em práticas discriminatórias. E aí vem a questão, né? Quando a gente automaticamente assume que negros são violentos, indígenas preguiçosos, ciganos ladrões, judeus avarentos, orientais naturalmente preparados para ciências exatas, ou seja, racializamos a nossa abordagem a partir de alguns conceitos do senso comum e muitas vezes historicamente tecidos, inclusive dentro da própria ciência, entre aspas, e desconsideramos que os brancos são automaticamente também racializados e colocados em lugares de privilégio, queira ou não, nós estamos operando, né, esses mecanismos racistas, né? O Silvio Almeida ainda vai definir que a discriminação racial é a atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupos racialmente identificados. Então, esses pré-conceitos, essas pré-concepções mobilizam expectativas sociais e quando isso foge ou quando o status quo é abalado, nós nos sentimos perdidos como se fosse incorreto, né? Isso, há algo errado. Quantas mulheres de classe média alta, que são pretas e ou pardas, quando vão atender alguém que chega às suas casas, ouvem daqueles e daquelas que estão à porta, onde está a patroa, né? O que está inserido nessa frase, onde está a patroa, quando a proprietária da casa é ela, né? Quando nós não identificamos pessoas indígenas como seres humanos tão capazes quanto brancos, pretos, pardos, num sentido de primitividade, o que está implicado nessa naturalização? Quando nós vemos, né, acampamentos ciganos ou pessoas ciganas e automaticamente mobilizamos alguns sensos comuns no sentido de ciganos roubam crianças, né, ciganos enganam as pessoas, né, entre outros, né, conteúdos, queira ou não, nós estamos atribuindo tratamentos diferenciados a essas pessoas de grupos diferentes e racialmente identificados e particularmente racialmente identificados como não brancos. E aí, esse percurso da vida das pessoas que são discriminadas por questão de raça / etnia, direto ou indiretamente, vai levar a menor ou maior chance de ascensão social, reconhecimento e de sustento material. E isso, ao longo do tempo, vai sedimentando uma estratificação social, uma diferenciação social que é racializada e, através das gerações, de forma que se naturaliza, né, que pessoas pobres são pretas, que pessoas brancas são ricas, né, ou pessoas ricas são brancas, melhor dizendo, né. E aí vem a questão, né? O Silvio Almeida vai ser um autor que vai defender 3 concepções de racismo, né? O racismo individual, o institucional e o estrutural. O individual é aquele pensamento mais automático sobre racismo, que vai ser visto como um fenômeno ético ou psicológico que é de caráter individual ou de grupo, né? Então ele vai ser atrelado à pessoa. O indivíduo é racista, o grupo age, as pessoas daquele grupo agem, né? E óbvio, na prática,
as pessoas agem de maneira racista. Mas o que este autor e outros, né, e diga-se de passagem, um autor negro, vão defender é que existem outras camadas desse fenômeno, né? A primeira delas é a ideia de racismo institucional, porque vai além justamente dessa ação dos indivíduos, mas sim a ação dos indivíduos é uma resultante do funcionamento de instituições, que tem sim dinâmicas diretas ou indiretas, concedendo vantagens e desvantagens, né, privilégios e desvantagens, com base em características socialmente atribuídas às raças, né? O Silvio Almeida vai falar, né, vai escrever, melhor dizendo, que a cultura, os padrões estéticos e as práticas de poder de um determinado grupo tornam-se o horizonte civilizatório do conjunto da sociedade. Então, quando eu produzo um consenso de dominação de que determinados corpos são para serem médicos e outros para serem lixeiros, e isso está baseado, por exemplo, em cor de pele, né, em origem étnico-racial, se eu tenho uma origem europeia ou eu tenho uma origem de qualquer outra raça/etnia, há uma diferenciação que com toda certeza tem a ver com de como essas instituições vão se modelando, né? E mesmo aquele argumento, mas os europeus também vieram de fora e se estabeleceram no Brasil. Há uma diferença dos miseráveis europeus, diga-se de passagem, que saíram da Itália, da Alemanha, pela fome, né, que passavam na Europa, pela crise que se tinha naquela época e vieram se estabelecer a convite no Brasil, e uma população como a indígena, que foi dizimada, a cigana, que nunca teve lugar no mundo e que particularmente tem proteção de diversos órgãos multilaterais de direitos humanos no mundo inteiro, porque é uma população perseguida sistematicamente ao longo da história, e os negros, que foram arrancados, né, foram sequestrados da África para trabalhar como escravos no mundo, né? Há uma grande diferença entre essas perspectivas, inclusive porque o ponto de onde nós nascemos, a partir do ponto em que a gente começa a nossa vida, determina muito do que seremos e as nossas possibilidades, assim como também os grupos racializados, né? E aí há essa questão. Quando eu observo um ato individual racista, né, consenso na sociedade que é errado, pelo menos a grande maioria das pessoas entende como errado. Mas quando eu não observo que sistematicamente crianças pretas e pardas morrem mais por desnutrição e de pobreza do que crianças brancas, mesmo dentro do mesmo extrato social, né, o extrato socioeconômico, para muita gente fica difícil entender isso como racismo em determinado nível, né? A boa aparência, os padrões de boa aparência para se candidatar a uma vaga são brancos, né? Não leva em consideração outras raças/etnias, né? E aí a gente chega na ideia de racismo estrutural, que justamente vai dizer é uma sofisticação, né, um aprofundamento dessa abordagem do racismo institucional, no sentido de que as instituições elas são só materializações das estruturas sociais e do modo de socialização que a gente tem em determinada sociedade. E uma sociedade racista vai produzir estruturas sociais e instituições racistas. Como Silvio vai afirmar, se há instituições cujos padrões de funcionamento redundam em regras que privilegiam determinados grupos raciais, é porque o racismo é parte da ordem social, né? E aí, nesse sentido, por exemplo, aquele velho choro, né, do racismo reverso fica sem sentido, né? Porque racismo ele se refere a populações minoritárias que não têm vantagens e que são estigmatizadas, são violentadas, são oprimidas por outras. Uma minoria nunca tem poder, principalmente político, para oprimir a maioria, né? E geralmente essa ideia de racismo reverso aparece quando a gente começa a questionar alguns privilégios que aparecem como, muitas vezes com um ar de meritocracia,
mas na verdade tem a ver com a trajetória de vida e muitas vezes de não exclusões sistemáticas na trajetória de vida de pessoas brancas, né? Assim como também as minorias de gênero e minorias sexuais num sentido amplo. Mas de todo modo, não faz sentido nenhum falar de racismo reverso, porque minorias políticas, ou seja, quem não tem poder, não consegue oprimir quem tem poder. E aí é interessante a gente observar o nosso contexto ao redor de nós e ver onde estão os brancos, onde estão as outras minorias étnicas, né? Quem são as funções e cargos de poder em cada instituição, quantas dessas pessoas são brancas e quantas dessas pessoas não são brancas, né? E aí é a questão mais interessante. Claro, em termo individual, a análise aponta para que cada um chegue em determinado local, né, pela sua trajetória de vida. Mas quando a gente faz a proporcionalidade entre brancos e não brancos em determinadas instituições, você começa a perceber que você tem mais chance de chegar a cargos de chefia, a cargos importantes, a funções e profissões importantes, porque tem mais brancos dentro desses lugares ou ocupando esses postos quando comparado com outras raças / etnia. Lembrando que no Brasil nós temos muito mais pretos e pardos do que brancos, né? E isso aponta para uma questão de distribuição de poderes entre outras características na sociedade, né? De uma outra forma de análise, o racismo ele é inconsciente, né? E aí a gente tem naturalizações de papéis, por exemplo, na mídia. Há uma certa tendência, uma tentativa de mudar isso, né? Mas devemos lembrar, né, que grandes jornalistas como Maju Coutinho, quando tomaram, né, a frente e ocuparam postos em que elas aparecem na mídia, né, há uma reação racista violenta contra esse lugar, né, que a mulher negra, por exemplo, ocupa, né? Ou mesmo nas histórias, novelas, filmes, os negros ou subservientes como empregadas domésticas, como pessoas ingênuas, ou então, particularmente, o homem negro na criminalidade, né? E o homem branco, a mulher branca, sempre como uma personagem complexa, né? Isso também é uma observação do Silvio de Almeida. De um outro lado, né, e isso vai moldando o nosso inconsciente, como particularmente todas as raças, todas as etnias que não são brancas também são tratadas com exotismo, né? Então, o lugar, né, do indígena, o lugar do negro, o lugar do cigano, o lugar de outros povos, né, originais, está dentro do exótico. Então é o turismo, é o cocar, é uma série de elementos que, num certo sentido, colocam à margem em algumas funções e sempre no exótico, não como humano, né? E numa certa direção também, todos esses contextos vão sendo internalizados, tanto pelas pessoas brancas, que internalizam, sem perceber que são racializadas também, os seus privilégios, como as outras minorias étnicas, no sentido da subserviência, desse papel de apanhar tanto do mundo para estar nesse lugar de servidão, que há uma certa internalização da opressão, né? O que é muito triste, né? E até num certo sentido provoca fenômenos que hoje se entende dentro da epidemiologia e particularmente da ciência médica como o chamado estresse de minoria, né? Que levam realmente a uma maior carga de doença e de adoecimento e mortes específicas, né? Justamente em relação à trajetória de vida dessas pessoas e a esse mundo interno que vai se construindo através da opressão, da submissão e da subserviência, né? E aí a gente tem, particularmente no Brasil, assim como em outros lugares do mundo, né, a ideia da periferia, né? Porque nós podemos até sermos privilegiados enquanto brancos brasileiros, mas não deixamos de ser latino-americanos, né? E o branco periférico, ele não é o branco genuíno, né? E por isso também ele se espelha
e, num certo sentido, se é subserviente ao branco dos países europeus, ao branco dos nórdicos e dos países do norte, melhor dizendo, né? Até porque há um grande medo de ser lido como não branco. O que efetivamente acontece? Porque dentro desse panorama de globalização, branco é europeu, branco é norte-americano, né? Quantas experiências eu conheço e também passei fora do Brasil de ser entendido como latino, e por mais que minha cor de pele seja lida no Brasil como branca, em alguns lugares do mundo não, né? Latino não é cor, não, mas tem uma questão racializada nisso que a gente não percebe, até porque o racismo é uma relação, né? Ela depende necessariamente de um incluído e um excluído, de privilegiados e oprimidos, né? E aí vem a questão da meritocracia, né? Se eu nasço branco, ou nasço preto, ou nasço indígena, ou nasço cigano, o meu ponto de start no mundo é diferente. E, claro, depende sempre a nossa vida de nós mesmos, de nós mesmas, a agência. Mas a própria estrutura me coloca mais à frente na corrida ou menos à frente na corrida, né? Silvio Almeida também vai definir, né, que assim como o privilégio faz de alguém branco, são as desvantagens sociais e as circunstâncias históricas, culturais, e não somente a cor de pele ou o formato do rosto que fazem de alguém negro. Características físicas ou práticas culturais são apenas dispositivos materiais de classificação racial que fazem incidir o mecanismo de distribuição de privilégios e de desvantagens políticas, econômicas e afetivas. Uma pessoa não nasce branca ou negra, mas torna-se a partir do momento em que seu corpo e sua mente são conectados a toda uma rede de sentidos compartilhados coletivamente, cuja existência antecede a formação de sua consciência e de seus afetos. Na próxima parte da aula, nós vamos ter contato com alguns depoimentos e entrevistas que foram realizadas ao longo desse semestre de 3 populações específicas: a população indígena, a população negra e a população cigana, porque são recortes, inclusive, que têm políticas específicas no âmbito do Sistema Único de Saúde. E terminamos essa videoaula com um depoimento de uma pesquisadora, Eliana Charneski, que trabalha com a população de refugiados, que é uma decorrência contemporânea dessas questões étnico-raciais, dos conflitos sociais. Olha, a questão da doença, da saúde indígena é bem complicada, porque começou desde a época do contato, da época da colonização, né? Não se tem registro histórico de que a gente tenha tido extermínio por pandemia antes do contato com o europeu aqui nesse continente, né? Não tem nada que indique isso. Por exemplo, como a gente tem registro da peste negra, né, na Europa, ali no finalzinho ali da Idade Medieval, né? E no Brasil, essas doenças pandêmicas, né, no nosso meio, no meio indígena, ela vem sempre trazida pelo branco, infelizmente, né? E é bem complicado, porque nunca a gente teve uma atenção. Toda vez que tem um contato, né, com aproximação mais próxima, assim, do branco nos nossos territórios, acontece um extermínio, né, por doença. É sempre assim, da década de 20, né, que aí houve um contato maciço com as populações indígenas em todo o Brasil, e muito dos povos, eles não tinham ainda adquirido imunidade para essas doenças, e aconteceu de novo um extermínio através de doença, né? O Covid-19, se a gente for ver em porcentagem, eu não tenho os dados atualizados aqui, né? Mas se você for comparar o contágio dos brasileiros, né, no geral, assim, as mortes e a contaminação nos povos indígenas, nos grupos indígenas, ela foi bem maior, né, porque a gente tem uma vida diferente do branco, né, o branco, ele
ele fez isolamento social no seu apartamento, e o nosso isolamento social é em grupo, a gente vive em grupo, então essa contaminação, ela foi catastrófica, assim, né? Quando ela chegou nas aldeias, ela contaminou, assim, muitas pessoas morreram no estado do Amazonas, no estado do Pará, houve muitas mortes, né, em São Paulo houve muitas mortes, aqui no Sul, o povo mais afetado, que houve mais morte, foi no meio de Skygang, e a gente se encontra desamparado, porque para você fazer isolamento social, no contexto que a gente vive, a gente tem que ter segurança alimentar, né, isso a gente não teve também, né, nas aldeias, muita gente passaram fome mesmo, e ainda estão nessa situação, né, e assim, a gente perdeu, infelizmente, na aldeia, os nossos anciões, né, muitos dos nossos anciões foram mortos, a gente perdeu para essa doença, e isso é uma perca imensurável, porque os nossos anciões, eles que são a nossa biblioteca, né, são eles que guardam a nossa sabedoria, e eles se foram levando sabedoria que ainda teria que ser passado para nós. E só que aí tem um grande problema, né, porque eles não têm experiência com a gente, assim, em termos de saúde indígena, né, e a gente não aparece nem no cadastro. Eu vim descobrir um dia desse, quando eu fui fazer um cadastro, né, daí eu perguntei, não, eu gostaria de saber como é que tá aí, né, meu cadastro. Eu estava lá como branca, né? Eu estava como branca. Daí eu falei assim, não, que eu não era branca, que eu era indígena. Então, assim, nós já somos poucos, e os poucos que acessam ainda nem são ainda identificados, né, como indígena. E isso é um dado muito importante para nós, assim. Aconteceu um negócio que a minha colega, ela perdeu o bebê, teve o bebê prematuro e perdeu, ela foi muito maltratada. As pessoas olhavam a gente como se a gente tivesse cometido o aborto, assim, ficava olhando, querendo procurar foi um interrogatório, assim, querendo achar alguma coisa para nos acusar, sabe? Entendi. Que a gente tivesse cometido um crime, assim. E aí depois, quando a gente... o filhinho dela nasceu prematuro, foi lá para o outro hospital, para aquele outro hospital lá infantil, daí lá tinha assistente social que ela tratava a gente bem mal também, assim, super mal. Depois, quando o nenenzinho da minha amiga foi para aquela neonatal aí no HU, até que as coisas melhoraram um pouco, né? Aí a família veio visitar, daí eu falei assim para minha amiga, né, eu acho bom a gente trazer a tua família aqui, porque ver, né, para ver que você não é uma jogada, que você não é uma sozinha, porque dava a entender assim, que a gente era um jogado sozinho, então eles podiam tratar a gente do jeito que eles bem queriam. Veio o irmão e veio o pai da criança, quando o irmão veio, o pai da criança veio, aí o tratamento mudou, né, mudou, aí ficou diferente, né. E eu até falei mesmo assim, olha, isso aqui o povo é assim, se você vir sozinha para cá, eles acham que você é uma mulher da rua, que você é uma prostituta, que você é isso, e assim, infelizmente, né, é um lugar muito machista. Você tem que vir com o homem do lado. Ela era, por exemplo, essas coisas, tu fala índio, né, como que tu veio parar aqui, esses tipos de perguntas, às vezes constrangedoras, né. Total. Ela sofreu bastante esse negócio, assim, mas como é que é lá, então? Mas como que é? O esposo dela é mais novo que ela, e no povo dela, que o povo dela é choclen, não tem essa coisa do preconceito de idade, né? Não existe esse preconceito de idade na relação das pessoas. Aí as pessoas começavam assim nas amizades, mas ele é muito novinho para você, e assim não tem responsabilidade, começar a fazer um julgamento de valor baseado... Constrangê-la. No olhar da pessoa, não no olhar dela, né? Claro. E ela falou assim que ela relatou várias vezes para mim que ela não aguentava mais aquilo, ela se fechava, ela ficava calada porque ela não queria falar, sabe? Os assuntos eram totalmente fora da realidade do contexto dela. Ela se sentia muito constrangida demais. E aí ela já estava no momento de fragilidade, né?
por conta do bebê dela. O bebê dela passou mais de 3 meses na incubadora, lá internada, né? Daí depois o bebê dela veio a falecer depois, né? Passou por várias cirurgias, mas foi muito constrangedor para ela, né? Eu acho que seria sonhar, inclusive, assim, porque para acabar com isso, teria que acabar com o preconceito, mas o preconceito da saúde indígena, ela não, em relação a nós indígenas, ela não existe só contra nós indígenas, né? Existe contra o negro, existe contra o pobre, existe contra aquela pessoa que é simples, que chega lá e que não sabe dos seus direitos, que não sabe se expressar, né? Então, o preconceito existe, né? Se, por exemplo, hoje é difícil uma pessoa me humilhar, mas mesmo eu sendo, entre aspas, empoderada, que eu não sei outra palavra, né? Mas eu vejo, assim, a palavra empoderada quando você sabe dos seus direitos, você sabe se expressar, você sabe exigir. Mesmo eu sabendo, ainda assim, eu passo preconceito, né? Mas as coisas já não são tão difíceis para mim quanto eu percebo quanto é para uma pessoa que chega da aldeia, que chega aqui. Uhum. E quando elas chegam lá no hospital, que elas ficam sabendo que os Guarani dá para saber que é indígena, porque elas não falam português direito. Uhum. Então, eles não dão muita atenção, porque na cabeça dos médicos, dos profissionais, os indígenas não sentem dor. É muito engraçado, assim, dizer que o indígena não sente dor. Então, fica lá, quando dá fé já está parindo, já sozinho. Acontece bastante isso. Muito mesmo, assim. Elas reclamam, porque elas falam que eles sentem dor, sim. Eles não gostam de fazer escândalo. Tem muitas que dizem assim, eu faço de tudo para não fazer escândalo, porque eu tenho medo que elas me maltratem ainda mais. Uhum. Por aqui tem várias aldeias e tem várias etnias, né? Uhum. Aqui no sul tem 3 etnias, tem os Caigangue, tem os Xoclém e tem os Guarani. Entendi. Agora, aldeias tem bastante. Os Guarani, por aqui na região de Santa Catarina, eu não sei te dizer não, mas eu acho que chega aí beirando aí umas 50 aldeias. É que as pessoas que os médicos, a elite que tem alguma formação, entende? Ela não vê, assim, ela não respeita nós enquanto povo indígena. Ela quer ignorar, sabe? Ela compra um discurso meio que índio, que esse povo aí não são índio, isso aí não são mais índio, não. O índio que tinha era aquele quando os colonizadores chegaram aqui, quando o Cabral chegou aqui, já foram todos mortos, não existe mais índio. É que tem esse indígena. Hoje, no Brasil, nós somos mais de 300 povos indígenas no Brasil inteiro, com mais de 290 línguas faladas. Entende? Então, assim, nós existimos, sim. Óbvio que a gente não é mais como era lá quando o Pedro Cabral chegou, mas também os portugueses não são mais quando o Cabral chegou, né? Se você for lá, eu tive a oportunidade de ir em Portugal, né? Se você for lá em Portugal, você já não vai ver mais aquelas pessoas andando com aquelas roupas como eles chegaram aqui no Brasil, né? E muitas coisas mudaram. Né? E a gente também mudou, e a gente não mudou porque a gente quis. A gente poderia estar vivendo ainda, né, ou próximo daquilo de quando o Cabral chegou aqui, de quando os outros chegaram aqui. A gente poderia, sim, só que a gente hoje vive desse jeito, não porque a gente quer, porque a gente foi violentado, a nossa cultura foi arrancada, a gente foi obrigada a viver assim, ou era isso, ou era o extermínio das nossas populações, né? Foi assim que a gente foi feito. Então, a gente hoje não está vivendo dessa forma porque a gente quer, não, a gente foi caçado. E a gente ainda assim conseguiu resistir, né? Hoje a gente é em mais de 300 povos ainda existente ainda no Brasil. Por muita resistência, né, Lauri? Por muita resistência. Com muita resistência, né? Exato. E a gente faz uso, sim, né, das tecnologias, a gente é bastante criticado, né, pelo uso das tecnologias, como nem eu acho que muitos vão falar assim, mas ela tem celular. Ela está fazendo entrevista online, ela tem computador, vão surgir várias perguntas, isso é do nosso dia a dia, né? Coisas que vão configurando também violências, né? Configuram violência também. Só que essas tecnologias, hoje em dia, a gente
tem que usar porque é uma forma da gente se defender, porque antigamente a gente se defendia de arco e flecha, né? E agora, como é que a gente vai se defender? A gente precisa usar isso, né? A gente precisa ir para as universidades também, como eu estou aqui, para me poder entender, para me poder adquirir esse conhecimento, para me poder defender meu povo. O que eu observo, né, seria o racismo institucionalizado, e daí a gente pode observar nos dados epidemiológicos, né, as causas de morte da população negra, e a gente vai ter as causas evitáveis muito latente, né, então, tanto a questão de mortalidade materno-infantil, que ainda é muito alto, né, a mulher negra sofre várias negligências nesse sentido, e a tendência, muito pelo contrário, não é diminuir, a gente observa que há uma constância, né, no número de casos, e também a questão da mortalidade por arma de fogo, né, porque isso é uma das grandes questões, assim, que tanto a política, já lá desde 2006, vem denunciando, mas a gente ainda consegue ver essas questões muito latentes, muito fortes, assim, no campo da epidemiologia. Então, eu acho que eu colocaria dessa forma, né, que no campo da saúde a gente observa bastante essa questão, sobretudo mortes por causas evitáveis, números muito altos, né, a população negra também de Florianópolis, eu tive acesso a esse dado faz pouco tempo, um estudo de 2018, mostrou que a população negra de Florianópolis acessa mais o CAPS, do que a Unidade Básica de Saúde. Então, acho que é um dado muito importante, né, que vai falar muito sobre a questão do racismo, da disparidade que há, né, em vários sentidos, e eu poderia apontar como sendo essas, assim, as questões que eu tenho, né, estudado e me deparado. Falta acesso, faltam pessoas negras nos aparelhos de Estado, né? Faltam pessoas negras nas posições de comando, faltam pessoas negras nas posições de tomada de decisão. Por que as pessoas negras não chegam nesses espaços? E quando chegam, enfrentam inúmeras dificuldades, maiores do que as pessoas brancas, quando lá já estão, mesmo sendo poucas, são ainda, né, nossa, que difícil você estar aqui, e são colocados como representantes de toda a população negra, se uma pessoa negra falha num alto posto, né, toda a população negra é responsável, não é visto como um indivíduo, assim, carrega toda essa coletividade nas costas, e eu acho que, assim, mesmo que a gente não, às vezes, não queira estar ocupando o Estado, né, não tenha uma postura tão, não sei, pode ser anarquista, enfim, talvez o Estado não seja a solução, mas enquanto ele está aí, enquanto ele formula políticas públicas que influenciam diretamente na nossa vida, eu acredito que seria interessante ter mais pessoas negras ali participando, construindo, colocando pessoas indígenas, representantes, enfim, de toda a sociedade, né? Eu acho que um grande problema, pelo menos uma discussão que eu vejo no direito hoje bom, nós temos, as instituições estão funcionando. Não estão funcionando para quem, né? De que forma que elas estão funcionando? Né? A Constituição é linda, né? Tem bastante direito ali para ser efetivado, mas assim, mais de 30 anos, né? 32 anos, acredito que ela tem agora, algumas pessoas não mudaram, né, de situação, algumas comunidades continuam excluídas, né? A questão do encarceramento em massa das pessoas negras. Eu destacaria a questão de moradia, questão educacional, questão de acesso a emprego e renda, que é isso, né, realmente, são coisas que a gente fala disso há muito tempo, e apesar de tantos avanços que hoje são possíveis, sei lá, pela biomedicina, pela tecnologia, mesmo pelos novos arcabouços jurídicos, políticos, econômicos, eu vejo que a grande maioria da população negra, né, que nessa grande maioria é também pobre, se encontra em lugares que os grandes dilemas são a ter uma boa moradia, né, a não morar num lugar insalubre, e aí, por exemplo, não havendo políticas públicas de habitação, essas pessoas são empurradas para os lugares mais degradantes para se morar. E aí não só ficam
expostas a problemas, como foi dito, de saneamento básico, de moradia, mas também a própria violência, que na medida que essa pessoa vai morar no morro ou invadir, né, ocupar um espaço, ela vai necessariamente a violência de Estado, com repressão, com força armada, meio que uma desigualdade vai puxando a outra, né? E aí nesses lugares onde ela vai morar, quase que, na maioria dos casos, não vai ter uma unidade básica de saúde para ela, esse dado que a Manu traz é muito importante no sentido de que morando em situações como essas, né, é muito fácil da gente imaginar que essa população também vai desenvolver problemas sociais, transtornos assim, e dificuldades com bebida, com drogas, enfim, ficando mais expostos a esses lugares. E aí, por exemplo, também podemos falar da questão da educação. Nós avançamos um pouco, e aí, sempre quando eu falo disso, eu acho que fica na minha cabeça. A situação da desigualdade no Brasil é tão grande que esse um pouquinho que a gente avançou foi uma coisa muito grande para essas pessoas. Né? Possibilitou acessos que modificaram muita coisa. Né? E aí, tu tem a perspectiva, a possibilidade de estudar um pouquinho a mais do que esse pouquinho a mais seria os nossos pais, geralmente. Né? Estudaram o mínimo, o básico, e caíram no mercado de trabalho. Já muda muito a vida dessa população negra se consegue estudar um pouquinho a mais que esse básico para se qualificar um pouquinho a mais no mercado de trabalho ou ter alguma outra perspectiva para escolher, né? E não ser escolhido ou ser imposto um certo tipo de trabalho. E aí tu entra sei lá, numa universidade, que é o caso de nós três aqui, geralmente a gente lida com o mesmo problema na universidade também. Por exemplo, a gente volta a falar de moradia. Estudantes pobres aqui e negros, né, na universidade, geralmente, em 2, 3 anos, eles moram em 4, 5, 6 bairros, né, que não conseguem se fixar em um aluguel. O aluguel aqui é tão caro que de 6 em 6 meses tu tá mudando para um lugar, tentando achar um lugar que seja, né, um pouco mais aceitável. E aí passa por várias situações. Além, né, do racismo, enfim, eu acho que o racismo institucional ele vai ter várias macetas ali, né, para ele conseguir se perpetuar. E uma delas é o racismo velado, né, que a gente pode observar, por exemplo, nas consultas, né, quando a mulher negra, foi o primeiro dado que eu trouxe, né, a questão da mortalidade materno-infantil, porque é algo que me toca muito, porque realmente é algo que aumenta, né? E se você for parar para ver que a questão da mortalidade materno-infantil tem um levantamento de contextualizar essa mulher e essa criança, o ambiente dela familiar, né, o contexto familiar, as questões socioeconômicas, via de regra, a mortalidade no primeiro ano de vida, ela vai estar muito correlacionada às condições materiais da mãe, né, a rede de apoio que essa mãe teve. E daí o que a gente observa também é que as mulheres negras, na sua grande maioria, elas têm menos tempo de consulta pré-natal, elas têm menos assistência, elas sofrem violência obstétrica também, muito grande, né, teve inclusive aquela grande denúncia que já faz acho que uns 10 anos, de que não estavam recebendo vacinação, né, por conta de que mulher negra não precisa de anestesia, são vários sofrimentos, né, que a mulher negra sofre, porque o racismo, se ele é algo que existe na sociedade, obviamente que não vai estar isento, né, ali na hora do atendimento. Então, essas questões são perpassadas durante o atendimento. Eu, enquanto usuária do SUS, posso apontar o quê? Frieza, distanciamento, né, às vezes também tem todo um olhar, que é um olhar assistencialista, pejorativo, estigmatizante, né, em cima da população negra, né, de profissional de saúde, por exemplo, hoje, por mais arrumada que eu esteja, me perguntar se a mãe tem condições de comprar um remedinho de R$10, e daí tu fica com tudo isso na cabeça, né? Será que o que é uma fala humana? O que é uma fala, né, uma escuta sensível?
Será que a gente não está estigmatizando mais ainda, né, essas pessoas e tratando com esse distanciamento, com essa... Enfim, eu vejo que o racismo ele ainda se perpetua, sim, na relação que há, né, entre profissionais de saúde e usuários, e também há o racismo que faz a sua manutenção dentro da equipe, né, os profissionais que são negros e tentam abordar ou tentam se localizar nesse lugar que é tenso, é conflituante, né? Então, acho que a discussão sobre racismo nas relações interpessoais, seja do usuário com o profissional, seja do profissional na equipe, é algo que precisa urgentemente ser falado, e não é falado como deveria ser ainda, né? Sobretudo nos cursos de graduação, por isso que eu acho que isso é muito importante, essa atividade que o Rodrigo está fazendo. Por que eu acho que isso não é falado ainda? Porque a maior parte dos profissionais de saúde atuantes que respondem questionários sobre a política nacional da população negra desconhecem ou têm resistência, né? As pessoas não conseguem entender, as pessoas dizem que não, mas o racismo no SUS não existe, porque o SUS tem os seus princípios de ser universal, de ser integral e de trabalhar com equidade. Só que assim, né, a gente precisa contextualizar que há uma consolidação no imaginário social do racismo, né, qual que é a função, qual que é o papel do sujeito negro, da mulher negra, e quando a gente está falando de relações profissionais, as coisas não somem, não é porque você está no Sistema Único de Saúde que, né, isso te blinda de estar naturalizando, cristalizando algumas coisas. Então, eu acho que eu poderia apontar dessa forma, né, o racismo muito forte dentro das relações, né, que são estabelecidas entre profissionais de saúde, população, mas também no contexto das equipes, né, como que fica localizado esse profissional negro, né, quais são os espaços que ele tem para fala. Tanto os profissionais da saúde como agentes do Estado de maneira geral, é um problema que, quando você se investe naquele papel, muitas vezes a gente não se entende como um profissional, como um trabalhador que está ali para atender a população que vai utilizar o serviço, né? Você não é uma figura de autoridade, você não é melhor que o seu paciente, o advogado não é melhor que o cliente, né? Então, assim, aquela pessoa procurou por você, pelo seu serviço, por um serviço público ou privado que seja, você está ali para atender essa pessoa que está precisando como um ser humano, né? Enfim, é básico, né? Se a gente for pegar todos os direitos humanos, é o direito de todas as pessoas ser tratada com respeito, com dignidade, com educação, né? Não, por exemplo, a minha mãe, quando a gente era criança, nós somos em 5 filhos, e ela levava todos para consulta no pediatra de uma vez. E ele ficava muito nervoso, porque era muita criança, porque era uma creche, porque era uma... Gente, sabe? Você não entende a realidade das pessoas e você a julga por isso. Esquece que você está ali enquanto um profissional para prestar um serviço para um outro ser humano que está procurando, ponto. Eu acho que essa questão da imagem, né, que as pessoas negras, infelizmente, a gente não é visto como um indivíduo, como um ser humano completo, como uma pessoa que merece respeito, que merece cuidados, né? As mulheres negras não precisam de anestesia. Como assim? É aquela ideia escravocrata de que a mulher negra é super forte, aguenta tudo, né? Enfim, tem uma feminista estadunidense que disse uma vez, eu esqueci o nome dela, que a mulher branca é o cachorro do homem, e a mulher negra é a mula. Ou seja, e você lê, e depois você vê na realidade como que a gente é tratado, né? Como que a gente é tratado nas relações interpessoais e também, às vezes, por profissionais que você está ali procurando por um serviço, já está enfraquecido, está doente, né? Está levando os filhos, enfim. Eu acho que não é só uma questão dos profissionais de saúde, mas os profissionais de saúde, pelo menos para mim, né, na minha história, e principalmente na infância, marcaram muito nisso, né? Quando a gente tinha que ir no postinho, a gente já tinha aquela coisa, meu Deus. E aí entra na sala do médico, já fica nervoso, você já, calma, doutor, é isso, é aquilo, e leva bronca, porque você não cuidou assim, aí você não sabe que a pessoa cuida de outras pessoas, trabalha, tem 5 filhos, tem o dia inteiro para fazer
N questões, a criança adoeceu, é culpa da mãe. Uma coisa muito importante, eu acredito que os profissionais de saúde têm que ter em mente também ali, que existe uma relação que é construída de autoridade médica, né? E aí, para essa pessoa, para outra pessoa que está na mesa para lá, né? Enfim, recebendo atendimento, ela vai chegar nessa consulta, mesmo no SUS, já como a Carol falou, num ambiente completamente controlado, né? Controlando toda a sua postura, tudo que vai trazer ali para o médico, para a médica, para aquela pessoa que vai estar atendendo ela e internalizando tudo que ela traz nesse atendimento como uma verdade absoluta, assim, né? E isso é muito complicado, porque tu não consegue, assim como geralmente, né, nesses atendimentos problemáticos, aquela pessoa que está no atendimento não consegue fazer o exercício de tentar entender essa pessoa dentro do contexto social que ela vive, essa pessoa que geralmente, enfim, vive fora dali uma vida no trabalho, na educação, no convívio social que é muito dura, ela vai tentar pegar essa verdade absoluta aqui, que aquele profissional colocou na mesa para ela e internalizar na vida dela da forma que vier, assim, sem também fazer essa contextualização. Isso é muito difícil. E aí, nas sessões que ia, sempre quando pequeno, né, com a minha mãe, eu me lembro de ficar sempre ao lado dela, não falar absolutamente nada, e quando a gente ia iniciar aquela relação, eu via minha mãe fazendo um esforço absurdo de tentar explicar tudo o que vinha acontecendo para depois chegar no problema objetivo, né? E, tipo, enfim, dava para ver, porque eu vivia junto com ela, sabia o que estava acontecendo, fazendo certo malabarismo, assim, para parecer razoável, né, para aquela pessoa que está ali, né? O problema faz sentido, não necessariamente é uma culpa minha, né? Existe essa e essa situação dentro de casa que é difícil de ser mediada. E aí, na medida que isso era colocado, era bem isso, assim, essa questão, acho que a Carol trouxe uma palavra muito concreta, que é a questão da bronca, né? E aí a pessoa toma bronca pelo que aconteceu, mas ela não pode tomar bronca pelo espaço social que ela está inserida, né? Por tudo aquilo que levou até essa complicação de saúde, né? Seja da criança, seja dela mesma também. E quando você chegava lá, era uma relação muito mecanizada, a pessoa sequer olhava nos seus olhos, né? Sequer se colocava para ouvir aquela demanda, que às vezes é uma questão, que tem uma questão de saúde e geralmente, quase sempre, tem uma questão social colocada junto, né? Um problema do bairro, da casa, da família, né? Não é uma coisa que possa se lidar de uma forma objetiva. É isso, papo, é isso aqui, pega ali. Infelizmente, nunca fui atendida por nenhum médico ou médica negra. Eu acho que eu poderia colocar uma enfermeira, né? Porque eu acho que até nisso você vai ver o racismo muito explícito, né? Sei lá, se a gente for falar de assistência social, de técnica de enfermagem, aí torna-se, né, um pouco mais fácil você ser atendido por um profissional negro. Mas agora em outras profissões, odonto, fono, medicina, eu nunca fui atendida por nenhuma pessoa negra, né, infelizmente. Exatamente porque a gente tem que fazer necessariamente um recorte, assim, né, sobre a questão de raça. E ela vem mesmo antes em relação à questão, né, LGBT, mesmo no meio LGBT a gente sabe que a questão racial ela acaba ponderando, né, não tem muito o que fazer. E eu digo isso porque hoje eu sou lido como um homem negro, né, trans. A gente até fala, né, que tem a questão da passabilidade cis, a gente não gosta muito desse termo exatamente porque a gente não transiciona para se parecer com uma pessoa cis, a gente é uma pessoa trans, né. Mas eu sei que quando eu saio na rua, eu sei que as pessoas não vão saber que eu sou trans, a não ser que eu fale. E então a leitura que elas fazem de mim hoje é de um homem negro, né? E a gente sabe como é que funciona um homem negro, né, na sociedade de hoje, principalmente com a questão
dos racismos, né, estruturais e principalmente os institucionais. E aí eu não falo só da questão policial, enfim, de todos os meios onde a gente acaba indo e a gente tem uma certa leitura e acaba tendo um certo preconceito, né, nessas entradas. Isso desde quando você vai num simples mercado e você acaba sendo, né, lido, até um exemplo, né, que aconteceu perto da minha casa aqui, que é um mercado que eu não vou mais. E antigamente é aquela coisa, eu sendo lido como uma mulher negra, né, tem sempre aquela coisa, em qualquer lugar que eu vá, eu sou seguido, né, cada gôndola do mercado tem alguém me seguindo. Hoje, não só eles me seguem, como acaba tendo uma questão mais violenta, assim, mais agressiva. Que é aquela coisa mesmo, assim, quando a gente fala que tem essas notícias na TV, que o fulano foi sufocado até a morte, alguma coisa assim. Exatamente isso, porque as pessoas, elas não te seguem mais, elas te acompanham. Geralmente é um segurança mais forte e tal, que eles colocam perto de ti, e se eles veem que tem qualquer coisa que eles acham que está errado, enfim, eles realmente te pegam, assim, porque você é lido hoje como um homem, sabe? E é uma diferença que, sim, hoje está sendo difícil para mim, né, me adaptar, porque a minha transição não é tão, não vou dizer que é recente, mas também é menos de 4 anos, então é muita adaptação, né? E aquela coisa, como eu sempre falo, eu fui socializado como uma mulher negra, então eu fui socializado para receber e dar carinho, sabe? Para mim poder falar do que eu estou sentindo ou não estou sentindo. E hoje é uma coisa que eu vejo que eu tenho que meio que me limitar, assim, porque as pessoas às vezes não querem muito falar sobre isso. É aquela coisa, a socialização de um homem negro é bem diferente. Então, por isso que eu digo que hoje o que eu passo é muito diferente do que eu passava antes, mas a questão do racismo sempre vem em primeiro lugar. Então é difícil para mim eu pontuar para ti às vezes quando eu estou sofrendo uma transfobia ou se estou sofrendo um racismo, sabe? Porque não que eu não passe por transfobia, mas eu não consigo às vezes passar da questão do racismo, né? Então por isso que eu digo que a questão de pontuar sobre pessoas negras, mesmo sendo trans, é muito pontual, assim. O povo romá, ele tem uma diversidade étnica bem ampla. Então, aqui no Brasil, a gente tem basicamente, né, 3 grandes grupos, que são os romani, que é da onde vem o meu clã, minha família paterna, o grupo Sinti e o grupo Calon. O grupo Calon é o grupo no qual eu debruço mais a minha pesquisa e a minha atuação, porque usualmente é o grupo que apresenta maiores vulnerabilidades sociais, dificuldades no acesso à saúde, ao sistema de garantia de direitos como um todo. Isso se dá principalmente por conta da chegada desse grupo no Brasil. Então, eles chegam em 1500, mais ou menos, meados de 1570, chegam os primeiros grupos, Calon, e eles chegam na condição de escravidão, né? Eles são trazidos. Então, por conta desse resquício, né, do racismo estrutural, essa população Calon hoje é a que apresenta as maiores vulnerabilidades socioeconômicas e são também eles que usualmente nós vemos transitando pelo território nacional em acampamentos, né? Hoje, nós não sabemos quais são as maiores dificuldades, quais são as principais demandas, o que a população romá, ao buscar o sistema de garantia de direitos e o acesso à saúde coletiva, o acesso à saúde pública, quais são as principais demandas, quais são as principais dificuldades, porque o último levantamento censitário feito dessa população foi feito em 2011. Os cabelos, para as mulheres Kalim, são muito importantes, cabelos longos, o que para o meu clã não é uma coisa muito importante. Agora, para as mulheres Kalim, o cabelo está muito relacionado com a expressão do feminino, né? E essa é uma outra questão que depois eu abordo também na minha pesquisa. E é muito comum que essas mulheres tenham infestações de piolhos, por exemplo. Né? Piolhos não só nessas mulheres, mas nas crianças também. E aí, como que a gente poderia fazer para que essa demanda pudesse ser uma demanda sanada, resolvida? Então, a minha proposta
como traz sempre essa questão do protagonismo da população gitana, seria, por exemplo, conversar, se aproximar com os outros dispositivos, as outras políticas de seguridade social, por exemplo, para que, sei lá, fosse feita uma oficina de clô, que são os lenços, os adereços para o cabelo, nessas oficinas ministradas por uma mulher, né, uma liderança naquele acampamento, uma liderança para aquele clã, fosse introduzida uma prática educativa, né, a respeito dos cuidados com os cabelos, de oferecer as medicações necessárias, né, e pensar num movimento que entre e saia, né, que faça com que toda a atuação da saúde coletiva, da assistência social e da educação seja vista como atuações que visam a resistência da tradição e da perpetuação do nosso povo, e não como uma possibilidade mortífera, né? Uma abertura mortífera para que a branquitude, para que a sociedade, né, eurocêntrica, higienista, hegemônica, ela se aproprie daquilo que é nosso, dos nossos códigos culturais, e utilize num sentido esvaziado, numa coisa mercantilizada, que para a gente é um assassinato. Uma outra dificuldade é o acesso à documentação básica. É muito comum que a população Roma Calon, elas, por estarem em usufruto do direito de livre trânsito, que não é nomadismo e o direito do livre trânsito são coisas distintas. Como eles estão no usufruto do livre trânsito, é muito difícil que eles busquem algum dispositivo estatal para fazer a sua documentação, até mesmo das crianças que nascem. Hoje, já é possível que a população cigana, os povos tradicionais, a população em situação de rua, elas acessem a esses equipamentos sem precisar de um documento de identidade, por exemplo. O que ocorre é uma coisa muito mais primária, não se trata apenas da documentação. Então, acho que as principais dificuldades aí, como voltando ali, né, à pergunta, então a gente passa pela língua, a gente passa pelo sentido, né? Qual o sentido de acessar um dispositivo branco, higienista, hegemônico, que tentou nos matar há 1000 anos? Qual é o sentido? Que tipo de saúde eles podem nos oferecer que não seja a morte, né? Que não seja o olhar de desprezo, que não seja um olhar higienista, né? E a gente tem, então, a língua, documentação e esse olhar simbólico, né? Que passa pela compreensão, passa pelos códigos culturais de cada clã, de cada grupo étnico. Então, eu penso que essas são as principais dificuldades. Usualmente, quando um parto é difícil, quando uma criança está numa situação de saúde muito delicada e que a própria medicina alternativa, integrativa, que é um domínio da população cigana, do povo romá, não dá conta, aí chega usualmente nos dispositivos, já numa UPA, numa emergência, e ela se dá de uma forma bastante tumultuada. Por quê? Esses dispositivos, usualmente, eles permitem, no máximo, um acompanhante, seja da criança, seja da mulher, seja de um idoso, né, de um líder de um acampamento. Ocorre que a família, né, e aí a gente precisa pensar novamente em como é constituído isso, né, o pensar do corpo da saúde, né? Então, essa família, ela é uma célula, né? É visto como uma célula. A pessoa que está ali adoecida naquele acampamento, daquele acampamento, e que está naquele dispositivo, naquele equipamento, ele não é um sujeito unitário,
né? Ele é um componente de uma célula familiar e é muito difícil que uma pessoa do clã, uma pessoa da família aceite ficar. Todos querem ficar, todos querem ajudar. Na impossibilidade disso acontecer, existem fugas, né? A mulher tem o seu filho, pega, vai embora. Sem comunicar a equipe, sem o idoso, da mesma forma. Chega lá seus filhos, seus netos, levam ele embora. Então, quando ele se dá, ele é pontual, evasivo. Muitas vezes, eu brinco assim, se não tiver fantasiado de cigano, muitas vezes o equipamento ele não vai se dar conta de que se trata de uma pessoa cigana que está acessando o dispositivo e que por ser cigano tem direitos específicos garantidos em lei, né? E não vai saber manejar aquilo. Vou dar um outro exemplo agora da educação. Crianças ciganas, usualmente do grupo étnico Calon, não usam sapatos. Elas não têm o costume de usar sapato. E elas são mandadas de volta para o acampamento porque elas não usam sapatos. E pode parecer até mesmo uma coisa muito boba, mas é negado o direito dessa criança não usar sapatos, porque isso fala sobre ela, sobre sua identidade, fala sobre a sua cultura, e ela não pode usar aquele espaço, que é um espaço que é dela, de educação, para poder exercer sua cidadania, que é um direito dela e um dever do Estado, né? Então, quando esses diálogos com esses dispositivos de saúde, de educação, de assistência social se dá, usualmente ele é tumultuado, porque as equipes, elas inferem, né? Tem uma inferência daquilo que aquela população precisa. E, na verdade, essa população ela é muito autossuficiente. Ela é muito autossuficiente. Entretanto, a sua autossuficiência, ela é uma autossuficiência que é permeada, obviamente, né, assim como a gente vê em outros povos tradicionais, é permeada pela branquitude. Então, a gente, por exemplo, vê é perceptível a gente ver em muitos acampamentos o uso abusivo e prejudicial do álcool pelos homens daqueles acampamentos, né? Isso é resultado dessa extrema marginalização, da falta, né, de dispositivos que garantam, protejam os direitos dessas populações, os casamentos que são feitos muito precocemente, 13, 14 anos de idade, e essa é uma das coisas que precisa ser refletida e ser esmiuçada, né, a exaustão. Então, as equipes elas já vêm com essa inferência no olhar, por mais que digam não, né? Aqui somos médicos, Drauzio Varelas, eu não quero saber o que crime você cometeu aqui, eu sou médico. Não, quem faz saúde é um sujeito, né? E quem faz política pública está na política pública, tanto na da saúde quanto na da assistência social, que a principal ferramenta da manutenção, da proteção e da execução de uma política pública é o recurso humano. Temos nome, né? Somos muitos, né? Como eu havia dito, nós não somos uma minoria numérica, nem mesmo numa expressão cultural, não somos minorias, mas somos constantemente invisibilizados. Dentro da própria luta antirracista, nós não temos espaço. Por quê? Uma das coisas muito importantes para a gente pensar é que a ciganicidade, ela rompe com fenótipo, com genótipo. Nós temos ciganos negros, nós temos ciganos de pele branca, nós temos uma diversidade de colorismo dentro da raça cigana e
e nos diversos grupos étnicos que compõem a nossa raça. O colorismo, ele pode, com certeza, dar privilégios para alguns ciganos que conseguem, né, se diluir nessa metrópole branca e conversar com ela. Por exemplo, eu embora tenha vivido 3, 4 anos da minha vida em acampamento, tenha vindo de uma família que foi uma das primeiras ocupações do bairro Monte Cristo, onde assentou seus acampamentos, e daí, então, começou a viver de forma mais sedentária, né, mas ainda assim na mercantilização, na doma de cavalos, no circo. Então, mesmo assim, a nossa cor de pele ainda é um privilégio, comparado a outros grupos étnicos, como, por exemplo, o grupo Calon, né? Então, a ciganicidade, ela atravessa, ela rompe qualquer fenótipo, qualquer genótipo, e é muito difícil as pessoas entenderem e compreenderem isso. Bom, o que acontece com os refugiados o estado social deles, quando eles são refugiados, é muito delicado. E então, para eles entrarem num país anfitrião, as pessoas, por falta de conhecimento, né, elas tendem a achar que refugiado traz doença, que ele tem despesa para o Estado, que ele vai retirar o emprego do cidadão brasileiro ou do país que esteja sendo anfitrião, e a questão que mais pesa é a pobreza que essa população representa. Só para justificar, doença, quando entra refugiado, a primeira coisa que se faz é vacina. Então, isso tem que ser desmistificado. Despesa para o Estado? Não, porque a despesa ela não é toda do Estado. O Estado provê apenas a região onde vai ser colocado, e o Acnur e toda a questão brasileira a Anvisa já tem todo um protocolo a ser seguido, então não se gasta com isso, porque a gente tem ajuda financeira do Acnur, dos japoneses, dos alemães, enfim, não sai do dinheiro do nosso bolso, praticamente. E só pelo simples fato de um refugiado tentar sobreviver no teu país, ele já movimenta recursos para o país, né? Tem impostos. Isso é uma questão. Então, assim, elas hoje têm também esse status de ser pobre, e isso, para muitas pessoas, as pessoas têm um termo usado pela Della Cortina, é a aporofobia. A aporofobia é o pavor da pobreza e tudo que ela representa. Então, tem muita rejeição aos refugiados. Eu estou fazendo uma pesquisa no mundo inteiro. O que mais tem de doença que eles apresentam é a desnutrição, que eles já chegam devido ao trajeto que eles têm que percorrer, eles já chegam desnutridos com várias doenças infecciosas e transmissíveis, principalmente pelas mulheres, porque elas sofrem violência de gênero, violência sexual, enfim, todas as violências que você possa imaginar. Então, ela já vem com várias doenças, né, de infecção, desnutrição. Eles têm muito problema de doença crônica, como hiperdia, né, e câncer de colo de útero também foi detectado. Então, são várias doenças que ainda eles estão em tratamento, dependendo do campo de refugiado, ele é tratado, dependendo do campo de refugiado, eles nem sabem o que é médico. Então, depende de que país está sendo anfitrião. No Brasil, a gente está bem nesse sentido. O maior problema dos refugiados, principalmente da Ásia, eles têm um problema de perseguição étnico-racial religiosa. Muitos deles são de religião islâmica, e esses povos são estigmatizados socialmente, eles têm um estigma por pertencerem a uma religião, e um povo não aceita, eles não aceitam essa população, entendeu? Então, o profissional de saúde, quando vai atender, ele já tem esse estigma. Então, eles reclamam muito da discriminação
que eles têm por serem por serem de outro país e por terem a religião como um fator importante de ter essa rejeição, né? Então, é uma coisa muito preocupante, porque existe muito essa competência do profissional de saúde ter que saber do refugiado enquanto cultura, qual é a cultura dele, o que ele tem a dizer, o que se pode fazer com aquele refugiado. Não é qualquer refugiado que você... É muito delicado. Um refugiado... quando você vai tratar dele, primeiro você tem que saber a cultura dele, se pode mexer nele, que pessoa que pode mexer, se é homem ou mulher, tem muitos detalhes a serem seguidos e que o profissional de saúde não sabe, né? Então, isso é muito importante. E a maior barreira é a língua. Por ser uma outra língua, eles têm muita dificuldade em encontrar intérprete, e esse intérprete passar exatamente o que o refugiado está sentindo, o estigma social que eles carregam devido à religião. Entendi. E à cultura, né? Tá. Depende da etnia. Eu não vi pessoalmente, mas a pesquisa que conta os Rohingyas é uma população que tem na Índia, em Bangladesh, eles vivem em Bangladesh, Mianmar, nos países árabes ali no Oriente Médio. E eles são de uma população que provém, a raiz deles é da Índia, só que eles são islâmicos. Então, a língua deles já é uma língua bem difícil, só eles sabem falar, é fechada, porque eles não têm pátria. Esses refugiados são os que mais sofrem discriminação pelos profissionais de saúde e pelo acesso e a barreira da língua. Então, eles têm muito problema de violência dentro do campo, entre eles, e tem um grande problema que quando é um campo de refugiado que tem várias etnias que não se dão já por questões históricas, como é o exemplo de Mória. Em Mória tem refugiado sírio, curdo, árabe e curdo não se batem, eles se odeiam, tem os Rohingyas, que em qualquer lugar do mundo são rejeitados, então tem muito problema da questão da aceitação deles dentro do campo, entre eles, e os profissionais de saúde para cuidarem deles. Os que mais cuidam deles, assim, em questão mais pontual e em questão de saúde mental, é o Médicos Sem Fronteira. Eles trabalham bastante com os Rohingyas. Os que estão mais preparados. O principal é ter empatia. Eu acho que assim, alunos, por favor, tenham empatia com as pessoas, sabe? A gente tem que se pôr no lugar daquela pessoa, e a solidariedade é a coisa mais importante, porque a gente, sendo solidário, a gente está colocando essa pessoa no mesmo condição social que nós. A partir do momento que a gente tem essa empatia, se esforça com a barreira da língua, se esforça em entender e compreender a cultura daquela população, é muito mais fácil de atender do que você chegar e simplesmente fazer o que o protocolo manda. Primeiro, o protocolo manda você entender aquela pessoa. É uma pessoa em estado muito delicado, abaixo da linha da pobreza. Ela está dessa forma porque simplesmente o sistema a deixou dessa forma. Ela não quis estar. Ninguém quer ser refugiado. O estar refugiado é peso. Só que eles têm muitas leis que ajudam eles a permanecerem e a terem uma cidadania. Então, é muito delicada essa situação. Então, o profissional... Eu acho que é uma obrigação do profissional ele ter um comprometimento com a cultura e um comprometimento de ter a empatia com o paciente dele, né, com o refugiado. Porque a gente tem que pensar que eles estão abaixo da linha da pobreza, e é uma situação horrível, ninguém quer passar por isso. Mulheres refugiadas e a população LGBTI. Essas duas populações são as mais perseguidas, elas sofrem violência no trajeto, no campo, com o marido, sem marido, a todo momento.
A população LGBTI tem um problema bem grave, porque eles geralmente não entram dentro dos campos, porque é uma triagem antes, e em alguns campos não se entra, eles ficam de fora e eles se tornam prestadores de serviço sexual, né? É muito complicada a situação deles, há muita doença, muito HIV, muito, gente. Na Ásia é assim, ó, muito HIV, por causa da questão de não ter orientação e acolhimento. Da exposição. Uhum. Da exposição deles ao risco. Então, assim, essa população de mulheres e LGBTI é bem complicada e delicada, que eu acho que a gente precisa sempre botar em pauta para a gente conversar e não naturalizar a situação deles. No Brasil, a situação das mulheres brasileiras, das mulheres venezuelanas e da população LGBTI está super bem organizado, por incrível que pareça, porque a gente já havia uma estrutura, não é um programa de governo, e sim é um programa de Estado, isso é bem importante, que nós temos já uma organização para atender migrantes, que se virou para refugiados. O que eu quero dizer com isso? A população LGBTI em Manaus tem uma casa só para eles não ficam com os outros, para não sofrerem violência, e as mulheres também têm uma proteção quando estão dentro do campo, que coloca mulher com mulher e não se separa família. As famílias são juntas. O Brasil está de parabéns até agora com a questão do tratamento dos refugiados, que é um programa de Estado e não de governo. Isso precisa deixar bem entendido para que ninguém pense que alguma coisa está sendo feita a partir de agora. Não, isso é bem importante. Não é nessa questão. Isso já vem, é uma questão de Estado. Nós temos, hoje em dia, o Brasil entende que todo refugiado venezuelano que está dentro do solo brasileiro, ele tem um status de refugiado. Ou seja, são 43 mil pessoas que têm status de refugiado, ou seja, é outro tratamento, é outra lei, e ele é protegido nesse momento. Quando a gente diz, você é um refugiado, está dentro do meu país, eu vou te proteger. Não é o melhor dos mundos, tá, gente? Não é uma maravilha, ninguém está feliz de estar lá. Mas, de tudo que eu estou lendo e estou assistindo, a gente está num caminho bom.